Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o professor Reginaldo Cruz, professor nas áreas de Teologia Sistemática e Teologia Histórica. E, por esses dias, estou fazendo uma série de vídeos aqui para o meu canal Reginaldo Cruz, aqui no YouTube, a respeito da ressurreição. Nesse momento, ou nesse vídeo, eu quero discutir com vocês a respeito de Cristo. Ele é a primícia dos que dormem. Ou seja, Cristo é as primícias, ou ele é o primogênito dos que dormem. E isso está atestado aqui a partir do versículo 20, onde o apóstolo Paulo diz: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo faz uma relação aqui entre cristologia e hamartiologia. Quando ele põe Adão no cenário, dizendo que a morte veio através de um homem, através de Adão. Isso está perfeitamente conectado a Romanos capítulo 5, versículo 12, onde o mesmo apóstolo Paulo disse que por um homem entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aqui Paulo disse que a morte veio por um homem, ou seja, a saber, Adão, também veio por um homem a ressurreição dos mortos. Então, ele continua dizendo, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Adão, todos morrem por causa da queda, por causa do pecado original, que nos trouxe consequências drásticas, como a natureza pecaminosa e a culpabilidade pelo pecado. Adão é o primeiro de toda uma geração que surgiria. Então, Adão, através dele, toda a humanidade está manchada pela nódoa do pecado. Isso é chamado, na teologia, de pecado original. Pecado original é o indicativo teológico de que, através da queda, nós herdamos dos nossos primeiros pais tanto a natureza corrompida, a natureza pervertida, a natureza pecaminosa, quanto a culpabilidade. Isso é chamado de pecado original. E aí o apóstolo Paulo está fazendo esse paralelo aqui entre Cristo e Adão, e enquanto através de Adão nos veio a morte, através de Cristo nos veio a vida eterna, ou seja, nos veio a ressurreição. Em Adão, todos morrem. Em Cristo, todos vivem. Em Adão, todos estão mortos. Em Cristo, todos serão vivificados, ressuscitados. Quando eu falo todos, eu me refiro a todos aqueles que morreram na esperança messiânica, aguardando no Messias. E aí Paulo diz aqui que todos serão vivificados, ou seja, ressuscitados, e na altura do versículo 3 ele explica dizendo: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, a ordem, ela começa em Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo é o primogênito dos mortos. Já expliquei isso em outro vídeo. O que Paulo está dizendo é que Cristo, como sendo o primeiro, as primícias ou o primogênito, ele é claramente a garantia de que todos aqueles que morreram nele hão de ressuscitar. Vejam bem, todos aqueles que morreram nele, esperando nele, confiando nele, com a fé nele, todos esses irão ressuscitar. Mas antes de todos esses ressuscitar, Cristo é o início dessa ordem. Primeiro, Cristo, a primícia, e depois toda a fileira de santos, toda a fileira de salvos irão ressuscitar. E aí Paulo diz aqui no versículo 24, então virá o fim, quando ele entregará o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. E aí, Paulo está aqui já falando de um tempo escatológico, quando o
fim, ou quando vier o fim, onde todo principado, toda potestade será despojada. E aí Paulo vai dizer que, além disso, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, como a morte ceifa a vida dos seres humanos, mas chegará uma hora que ela será vencida, que ela será destruída. E aí o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Em outras palavras, o poder da ressurreição de Cristo vencerá todas as coisas. E o poder do próprio Jesus vencerá todas as potestades, vencerá todos os poderes das trevas, e a morte também será vencida, porque ela será tragada e será derrotada pelo poder que há no Senhor Jesus Cristo. Então, nesse vídeo, a gente precisa compreender de maneira geral que há uma ordem na ressurreição. Cristo é a nossa primícia. Cristo é o primogênito de todos aqueles que irão ressuscitar. Deus te abençoe ricamente. Continue dando o seu like, curtindo aí os nossos vídeos e também indicando para os seus amigos aqui no canal Reginaldo Cruz. Muito obrigado. Deus te abençoe.